E o Mora Sergipe é sem fronteiras, porque a gente leva para você o melhor conteúdo a nível nacional. E hoje teremos dicas e tendência da arquiteta do Rio de Janeiro, a Fernanda Vieira, e também do arquiteto Rodrigo Marcondes Ferraz, de São Paulo. Confere aí! Olá, eu sou a arquiteta Fernanda Vieira, falo aqui do Rio de Janeiro e vim aqui convidada pelo programa Mora Sergipe falar um pouquinho sobre o meu mundo de decoração e arquitetura. Eu vim dar uma dica sobre o que nós gostamos de usar nos nossos projetos. A minha dica, e o que nós costumamos usar muito nos nossos projetos, é uma mistura de materiais. E a gente utiliza esses materiais com estampas, com cores diferentes, texturas, muita geometria. Então isso é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Dessa sala de estar e jantar, por exemplo, nós utilizamos vários materiais e várias cores e com esses materiais a gente procurou estar fazendo esse jogo de geometria que a gente sempre gosta. Então, por exemplo, esse corrimão da escada, esse guarda-corpo, na verdade, a gente utilizou peças em madeira, fizemos todo um jogo e desenho geométrico e ele se repete ali, naquela outra parte de uma outra forma, com um outro tamanho de madeira, formando uma outra geometria. Aqui nesse outro canto da sala, no estar, nós também fizemos a mesma coisa. A gente utilizou, trabalhando com MDF e laca, nós fizemos essa composição geométrica para estante e fizemos uma composição dos espaços também utilizando essa mistura de cores, estampas, geometria. Então a gente pode ver a geometria nessas mesas, a gente pode ver a textura também da madeira, vindo aqui um pouco para essa sala de estar que nós utilizamos na escada, nós trouxemos aqui também. O tapete bem geométrico, trabalhando com cores preto e branco. Ali a gente já tem o turquesa, temos o cinza. A gente coloca branco também para dar um balanço nas cores. Então esse é sempre uma dos objetivos que a gente tem nos nossos projetos, é trazer essa diversificação de materiais, cores e estampas, e principalmente muita geometria. Olá, os amigos do Mora Sergipe, eu sou o Rodrigo Marcondes Ferraz, sou um arquiteto sócio do escritório FGMF de São Paulo e hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre um assunto que não é bem uma tendência, né? Até uma palavra que a gente evita usar um pouco na arquitetura, já que a arquitetura é uma coisa perene, né? A gente faz um projeto para durar muitos anos, muito diferente da moda e tal. Então, muito mais do que uma tendência, eu acho que é uma necessidade e é a sustentabilidade nas nossas construções, né? A construção civil é uma das atividades que mais traz problemas para o meio ambiente, né? Então, desde o momento que a gente começa a construir alguma coisa, uma casa ou um prédio, a gente está interferindo no meio ambiente, está causando algum impacto. Então, o ideal é que a gente cause o menor impacto possível para a nossa natureza, para o nosso meio ambiente. Então, acho que tem algumas coisas interessantes para se pensar na hora de começar um projeto, que são muito mais importantes do que
meramente alguns gadgets ou alguns sisteminhas que as pessoas normalmente identificam como sendo sustentabilidade, né? Então, muitas vezes o que a gente vê numa construção dita sustentável é uma construção que é feita exatamente da maneira como ela era feita há 10, 20 anos atrás, com alguns sisteminhas inteligentes que melhoram um pouquinho o problema. Mas sustentabilidade é muito mais do que isso, né? Então, como alguns itens interessantes de se avaliar, eu citaria, primeiro, o uso de materiais recicláveis ou reciclados, tal. Isso pode ser desde uma estrutura metálica, por exemplo, que ela pode ser depois, em algum momento, desmontada, e esse aço pode ser reciclado, ou uma estrutura de madeira, que agora está muito na moda, tem muitas empresas desenvolvendo sistemas super interessantes com relação a isso. Então, é um sistema interessante também, causa muito menos impacto do que uma construção de concreto tradicional. Então, acho que tentar usar depois materiais que possam ser reciclados no futuro é sempre uma coisa interessante. Iluminação natural é uma coisa muito importante também, né? Todo mundo gosta de viver numa casa bem iluminada ou num escritório que seja bem iluminado, mas além de ser uma coisa interessante e confortável para o usuário, tendo uma construção bem iluminada, a gente consegue economizar muita energia depois com iluminação, né? Se você conseguir passar a maior parte do dia só com a luz do sol, isso já é uma economia tremenda de energia, que vai ser tanto boa para quem tem a casa, que vai economizar na conta de luz no final do mês, quanto vai ser bom para o meio ambiente, já que a gente está usando menos recursos naturais. É interessante também pensar no sombreamento, né? Então, aqui no Brasil, praticamente no Brasil todo, a gente tem um clima que no verão é muito quente. E se a gente não tem uma construção bem sombreada, né, as aberturas locadas na orientação certa, então evitar colocar uma fachadona de vidro no sol poente, que depois a casa vai esquentar muito e tal. Então, pensar nesses sombreamentos é uma coisa muito interessante. Você vai ter uma casa mais fresca e também evitar o uso de ar-condicionado, pelo menos num período maior do dia ou à noite, etc. Então, o sombreamento é uma coisa muito importante também. Ainda nessa linha, a gente tem a ventilação natural, que é muito benéfica para qualquer construção, né? Então, como que a gente propicia uma ventilação natural melhor? Quando a gente faz aberturas em lados opostos de uma construção, a gente consegue a ventilação cruzada, né? O ar entra por um lado, sai pelo outro. Sempre que a gente tem a construção com abertura somente por um lado, o ar entra e não consegue sair, ou seja, ele não ventila, ele não circula, e aí a construção tende a ficar muito mais quente. Com isso, depois é necessário o uso de ar-condicionado, ar-condicionado mais potente, ar-condicionado durante o dia todo. O uso da vegetação é sempre bem-vindo, né? A vegetação tanto pode sombrear uma construção, então a gente pode usar as árvores para sombrear, mas a própria evapotranspiração das plantas faz com que o ar ao lado delas fique mais fresco. Então, a vegetação é uma coisa legal, todo mundo gosta de estar do lado do verde, de ficar vendo um jardim bonito, e ela é muito benéfica para o controle térmico de uma construção. É interessante também pensar em materiais isolantes, né? Então, a gente às vezes tem umas construções que usam paredes muito fininhas ou materiais inadequados, aquele telhado de cimento amianto, e todo mundo já entrou numa construção dessa e vê que é muito quente dentro, né? No limite, uma barraca de camping é só um tecidozinho, tem um isolamento quase zero, e por isso que ela é um forno de manhã durante o dia e gelada no inverno. Então, uma construção, se a gente tiver materiais isolantes, a gente consegue melhorar também a troca de calor com o ambiente externo. Com isso, a construção tende a ficar mais fresca no verão e mais quente no inverno. E
Só depois disso é que a gente deveria pensar nos sistemas, né, que tornam também a construção mais sustentável, digamos assim, mas isso só funciona se esses primeiros itens da lista forem cumpridos. Então, aí quais são os sistemas? Inúmeros, mas eu poderia citar automação. Então, se a gente tiver uma automação de iluminação, a gente pode ter um controle melhor e fazer com que a luz não fique acesa durante o dia, aquela coisa de esquecer a luz acesa e tal, esse problema é diminuído. Painéis solares que podem ser tanto somente para aquecimento de água, que são painéis muito simples, que são usados há décadas, funcionam super bem, ou os painéis de energia fotovoltaica, que hoje em dia estão cada vez sendo mais usados, são mais caros, mas geram energia através do sol, e hoje em dia, com a redução de custo dos painéis e o aumento do custo da energia, cada vez mais esses painéis estão se pagando ao longo do tempo, é uma coisa muito bacana. Ar-condicionado novo, eficiente, com sistemas mais atuais, são também interessantes, mas muito mais interessante do que ter um ar-condicionado inteligente é fazer uma construção inteligente que não precise do ar-condicionado para funcionar o tempo inteiro. Economizadores de água, etc., são outras coisas que sempre a gente deve pensar para tornar a nossa construção mais adequada ao local em que ela está e adequada em relação ao meio ambiente, ao impacto no meio ambiente. E por fim, eu citaria assim, que não adianta só a gente fazer uma coisa boa para a gente, é sempre interessante fazer uma coisa boa para a cidade, né? Então é legal pensar que quando a gente está fazendo uma casa ou um prédio, a gente está fazendo um pedacinho da cidade. Então, por que não ser bom para esse pedacinho da cidade? E aí eu citaria algumas coisas, como tentar evitar os muros, deixar a construção mais aberta para o exterior, por que não doar, às vezes, um pedaço da calçada para a cidade, criando um alargamento, né? Doar um pedacinho do seu terreno para a cidade, fazendo um alargamento da calçada, e com isso a gente pode ter uma árvore ou um banco, algumas coisas que façam com que o velhinho que está andando num quarteirão, ele possa parar, sentar, descansar enquanto ele pega fôlego para outra metade do quarteirão, ou pode eventualmente alguém parar para vender alguma coisa, se você está num prédio comercial, por exemplo, essa coisa que é muito simples de se fazer, porque a maior parte das cidades exigem já um recuo frontal na frente do lote, faz com que, se várias pessoas forem fazendo isso, as nossas cidades fiquem muito melhores, né? Então a gente vê nas nossas cidades hoje em dia um monte de muros, as pessoas andam espremidas entre carros e muros, e acho que cabe a nós, na hora de projetar uma construção, seja ela uma casa ou um grande edifício, pensar um pouquinho em como que a gente pode melhorar a cidade. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais. Aquele quadro que você bate um papo com um profissional, confere aí o Minuto Corretor. Olá, corretores do Estado de Sergipe, cliente e amigos. Quem fala aqui é Jair Menezes, corretor do Estado de Sergipe, com o Cresce 4908. Foi com grande prazer esse convite aí do Mora Sergipe em participar e dar umas dicas e falar um pouco como é que está o mercado imobiliário aqui no estado, ok? Sou especialista na área de imóveis adjudicado, que é leilões, os leilões da Caixa. Com essa pandemia a gente ficou parado ainda em cerca de 30 dias, mas a partir daí a gente disparou as vendas, os leilões continuou, as vendas continuou, e eu digo a vocês, vendemos mais do que o ano passado, estamos batendo recorde e vamos atingir todas as metas que foi passado pela Caixa Econômica, tá entendendo? E o que é que eu passo? Uma das dicas para meus colegas: se especialize na sua área, veja qual é o seu nicho de trabalho. Se vocês querem trabalhar com terreno, quer trabalhar com casas, quer trabalhar com fazendas. No caso, eu, depois de
3 anos eu me identifiquei com essa área de imóveis adjudicados, que são os leilões da Caixa, onde o que eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui me aperfeiçoar, tá entendendo? Eu tive que fazer parceria com advogados, com engenheiro, com arquiteto, tá entendendo? Eu fui estudar mais na área digital. Hoje eu vejo muitos colegas com mais de 20 anos, 30 anos de mercado não tá sabendo trabalhar. Então, o mundo está mudando, está acelerado, né? Hoje a gente vê aí que hoje você consegue atingir 10, 20 clientes em questão de 10 minutos, 15 minutos, tudo digital, você respondendo aos processos. Em termos de mercado, estamos vendendo bastante. A área de construção está retornando bastante atrativa. Agora você confere os projetos comerciais com a arquiteta Carol Carvalho. Você já ouviu falar em arquitetura comercial? Hoje você vai saber sobre esse assunto com a arquiteta Carol Carvalho, que é expert nesse segmento. Seja muito bem-vinda ao Mora Sergipe. Carol, explica o que seria arquitetura comercial. Obrigada, Thalita. Então, a arquitetura comercial nada mais é do que o nosso ambiente de trabalho. É onde a gente consegue expor produtos, serviços para chegar até o consumidor final. Carol, muito bacana. Inclusive, a gente está dentro de um dos seus projetos, que é uma loja de roupa kids. Mas eu queria que você falasse como é que foi pensado dentro desse projeto. Então, é uma loja de vestuário infantil, né? E o primeiro desafio foi: vai atender o público infantil somente? Não, ele atende o público infantil e também atende aos pais. Então, muitas vezes as pessoas pensam, é infantil, então tem que ter brinquedo, tem que ter muitas cores, isso e aquilo. Nem sempre, né? Então, a gente precisa primeiramente focar no produto que vai ser vendido, de que forma ele deve ser exposto, entender um pouco desse consumidor, que é para a criança, mas não é a criança quem consome, né? São os pais que vêm fazer as compras. Então, a gente teve bastante cuidado em deixar todas as mercadorias expostas na loja, para que o atendente não precise ficar se deslocando para estoque. A questão de não termos brinquedos ou brinquedoteca, né, no local, porque senão a criança vai se distrair, não vai se concentrar na compra, né? E isso, para quem está por trás, que é o empresário que precisa fazer as vendas, não é um bom casamento. Então, a brinquedoteca, brinquedo, canetinha para riscar o produto. Então, a gente tem que ter certos cuidados em conhecer melhor sempre o nosso público final. Então, essa loja ela foi concebida com esses conceitos, né? Conceitos também da localização. A gente tem que estudar a insolação. A gente mora numa cidade que a gente tem bastante sol, a gente está aqui, né? A gente tem uma fachada poente, então como é que isso ia inserir dentro da loja, afetar a iluminação? São diversos cuidados que a gente precisa se atentar antes de projetar. E essa loja ela recebeu esse cuidado. Então, para você até que está querendo empreender, quer ser um novo empresário, tem que se atentar com esses detalhes. Isso são dicas, assim, super importantes, porque às vezes a pessoa pensa só ter um local, uma loja, decorar bonito, e não é, né, Carol? Thalita, eu costumo dizer que, assim, o nome, a marca é a última coisa. Então, qual é o objetivo quando você vai empreender, né? Serviços, itens, né? Enfim, é ganhar o dinheiro. A pessoa está vendendo ali, ele quer esse retorno. O primeiro ponto é esse. E depois, o que é que ele quer? Ele quer que tenha um custo-benefício, que a loja dele sempre tenha uma rotatividade, mercadorias de boa qualidade. Por quê? Quem é o consumidor, ele quer chegar num local e se sentir bem acolhido, ver que de fato tem a mercadoria que vai atender as necessidades dele. Então, é um conjunto de fatores, né, muito importante, né, na elaboração desse tipo de projeto. Porque aqui eu não tenho um cliente, apesar do empresário vir contratar e passar as necessidades, mas ele é o meu cliente, mas o meu cliente mesmo são todos, né? Eu tenho que encarar como um todo. Então eu não tenho João e Maria. Eu tenho milhões de pessoas ali que vão entrar naquelas lojas, então eu tenho que pensar para o coletivo e não para um ser individual, né? Com certeza. E uma coisa também que me chamou a atenção,
Carol, que foi muito bem pensado por você, que não deixa de ser lúdico quando você expõe todas as roupas, né, na loja, mostrando, porque você mostra cores, então a criança também já chega, é uma coisa que já ela tá no universo dela, para a mãe, essa questão que já facilita, né, que o consultor, o vendedor já pega a roupa com facilidade. Então isso é muito legal, porque dá uma alegria para a loja. Exatamente. E o mobiliário, ele não ofusca o produto, né? Ele tem os tons que são da identidade da loja, né? Nesse caso aqui o branco, as paredes na textura cinza e no amadeirado, né? Até no piso também, para trazer um leve conforto, mas ele não ofusca o produto, né? Que é o principal, né? Por isso que essa loja existe, por conta do produto. Então, é de extrema relevância esse tipo de cuidado. Então eu sempre comento, contratem um profissional, seja para eu não tenho uma loja, mas eu vou prestar um serviço, contratem um profissional, porque você vai ser assessorado da melhor maneira para que aquilo gere resultado. Exatamente. Obrigada por essa aula, né? Tenho certeza que você aí de casa também curtiu, foi super informativo, muitas dicas, ensinou quem quer empreender, falou de um projeto, como é que faz de comercial, enfim, muito obrigada, eu adorei e seja sempre bem-vindo ao Mora Sergipe. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? E ressaltar a importância de ter um profissional especializado nesse segmento para que o seu resultado seja sempre positivo. Obrigada. Bom, gente, o Mora Sergipe vai ficando por aqui, mas semana que vem estamos juntos, nesse horário novo, pela manhã, às 7h30 da manhã, aqui na tela da TV Atalaia, Record TV. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui na TV dos Sergipanos e nos encontramos em nossos canais, no @MoraSergipe, no @tv.atalaia e no meu @Thalita Alves. Minha produção é do Estúdio Cherry, por Rafael Barbosa, e meu look de hoje é da Maison Cherry. Beijos, até mais!